Eu aprendi isso de uma forma meio radical, sabe? Porque como eu viajo bastante, eu uso muita milha. Então, eu sempre tive uma educação de gastar tudo no cartão de crédito. 100% no cartão de crédito. Que ótimo. Eu não uso nada de débito, há Se você anos não uso souber débito. usar o cartão de crédito, ele é um aliado. Exatamente. E para mim funciona bem. Mas aí eu tenho duas regras de ouro. Nunca parcelar, porque aí eu uso o cartão de crédito como se fosse um cartão de débito, né? E nunca entrar no rotativo, sempre pagar a fatura total, né? E para justamente acumular milhas, etc, né? E com isso, o controle que você tem sobre as parcelas é muito maior. Porque como você usa o cartão de crédito como se fosse é como se fosse o saldo da sua conta ao contrário. Sim, Né? Não é o quanto você você ganha tem. 30 dias para pagar. Isso, é aquela. Você vê a tua fatura é o saldo do quanto você tem que pagar. Sim. Né? Então, a maioria das pessoas fazem o quê? Eu recebo 10 mil e eu vou descontando os 10 mil durante o mês. Eu faço ao contrário, eu vou crescendo até os 10 Só mil. posso chegar até ali. E aí, quando chega os 10 mil, eu pago tudo no final do mês, de uma vez só. Né? Tudo pago no cartão. E eu comecei a perceber que era muito ruim começar o mês já com 3 mil. Por quê? Né? Você parcelou, zerou a fatura. O momento de zerar a fatura para mim, quando fecha a fatura do cartão, é como se fosse o dia que você recebe o salário, sabe? Porque, nossa, fechou. Pronto, né? Beleza. E aí você. Só que você não pode começar já no meio do jogo, né? Então, outro mantra que eu sempre tive é de não parcelar, né? Sempre pagar o máximo possível à vista. Claro, às vezes você tem alguma vantagem, comprar um eletrônico mais caro, que aí você pode parcelar e ter algum tipo de desconto, etc. Há exceções, né? Mas, por exemplo, parcelinha de 50, 60 reais, para mim é a fórmula do você perder uma porcentagem muito grande sem perceber, né? Porque geralmente essas parcelas são hábitos de consumo de impulso, né? E que você não está agregando muita coisa, né? Então, é aquele que dá para controlar, sabe? Aquele que dá para você pensar bem, né? Assim, já que a gente entrou nessa esfera de compra, né? O parcelado, eu não acho que ele seja ruim, tá? Eu acho que ele até tem um benefício, assim, de acesso até a produtos e serviços. Só que, para quem não tem controle de finanças, ele pode ser a corda que a pessoa vai se enrolar. Mas a questão da compra por impulso é uma coisa interessante. Eu tenho alguns alunos mentorandos de educação financeira que eu peguei ao longo do tempo porque eu via que a pessoa realmente precisava de ajuda para se desenrolar. E o que eu percebo é que, assim, a compra por impulso ela é muito fácil de evitar, só que a pessoa precisa ter essa consciência. Então, assim, eu preciso comprar isso? Se a resposta for não, você já criou uma barreira. Não, eu preciso. Tá bom, mas você precisa agora? Porque tem coisa que você compra porque é conveniente. Então, uma coisa que eu percebo, né? Muita gente faz estoque de coisa em casa. Você já viu? Estoque de produto de limpeza em casa. Coisa que vai usar daqui a 3 meses, já Não, gastou mas agora. tava barato comprar um monte, tá bom. Só que assim, você tá endividado. Não tem problema você comprar 3 porque tá mais barato. Só que assim, esse dinheiro que você comprou os 3 tá fazendo falta, porque você tá pagando o rotativo do cartão de crédito. Exato. Então, assim, esse Seria desconto... mais barato pagar mais caro depois, sem os juros do cartão de crédito. Exato. Se você tá com o teu orçamento em dia e aquilo ali não vai fazer diferença, aí beleza, você compra com desconto e faz um estoque. Mas aí você vai ver a pessoa tá toda enrolada no cartão e o armário tá empanturrado de coisa que ela vai usar daqui a um ano, sabe? Então, isso é algo que as pessoas precisam começar a pensar. Eu preciso, e se eu preciso, eu realmente preciso agora. Essas duas perguntas, elas são poderosas para evitar uma compra por impulso. Agora, você vai deixar de sair com os teus amigos para jantar num restaurante legal? Assim, para mim isso tem muito mais valor do que uma compra.
Então, isso eu não abriria mão. Então, de novo, a gente entra na questão das prioridades. E aí, assim, para quem está, de fato, começando a pensar numa mudança de vida, de realmente começar a cuidar melhor do dinheiro, tem 3 patamares que eu gosto bastante que as pessoas considerem. Então, o primeiro é a reserva de emergência, né? Você tem que saber bem o quanto é o teu custo de vida, o quanto que você precisa para viver, que basicamente é assim, o quanto que eu preciso para manter as minhas contas essenciais. Quer dizer, se acontecer alguma coisa comigo amanhã, quanto que eu preciso e por quanto tempo eu consigo me manter. Então, ali, algo em torno de... Tem gente que fala de 3 a 12, tem gente que fala de 6 a 12, mas você tem que ter alguns meses de segurança. Então, se acontecer alguma coisa com você, é profissional liberal, quebrou a perna, não vai poder trabalhar porque eu trabalho presencial em outra cidade. Quanto tempo você aguenta? Então, reserva. Esse ponto é importante, porque eu vejo alguma confusão que as pessoas fazem sobre isso. Não sobre a quantidade de meses, porque isso varia, né? Acho que o senso comum é 6 meses, mais ou menos, ali, né? Entre 3, 6, tem um ano, mas enfim. Acho que a quantidade de meses é bem pessoal, inclusive. Mas eu acho que o ponto principal reserva de emergência não é o quanto a pessoa gasta todo mês, né? Porque ela, numa situação de emergência, ela não vai ter o mesmo comportamento, pelo menos espera-se que ela não vai ter o mesmo comportamento de uma situação de não emergência, né? Então, é a soma ali dos gastos essenciais do que ela não poderia cortar para manter uma vida razoavelmente normal, né? Então, na verdade, eu nem gosto de considerar isso tão gasto essencial, porque tem coisas que, assim, são, entre aspas, luxos, que para as pessoas são importantes. Então, por exemplo, às vezes, se você está vivendo uma situação ruim, você se privar de ir num restaurante com amigos pode te deixar pior. Então, eu gosto de considerar assim, quanto que você costuma gastar num mês? E aí, eu sugiro que nunca ninguém gaste mais do que 80% do que ganha. Então, você pega esses 80% e multiplica por uma quantidade de meses que você acha que é suficiente para você manter uma reserva. Aí sim, pode ter gente que considere só o essencial, mas eu acho que reserva de emergência nunca é demais. Então, se você fizer ela mais gordinha, você não vai se arrepender disso. Sim, tipo